Meus amigos, minhas amigas, já estamos quase na hora da prova. Então esse encontro vai ser um encontro, sobretudo, objetivo. A gente veio aqui falar com vocês sobre alguns pontos específicos que eu tenho notado que vêm caindo em algumas provas. Então eu aqui não vou fazer uma grandíssima revisão para esgotar o assunto, porque não dá tempo. Mas eu escolhi alguns pontos específicos para que a gente possa conversar e possa tirar algumas dúvidas que pode lhe valer uma questão. E, em se tratando de OAB, uma questão pode significar sucesso. Então vejam só, a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui é sobre uma das modalidades de intervenção de terceiros. E eu quero falar de forma mais específica do amigos Cury. Mas Salazar, intervenção de terceiros é um assunto que cai bastante? É um dos assuntos mais cobrados no exame de ordem e que a gente justamente conseguiu identificar através do nosso sistema de análise de questões anteriores. E eu escolhi, dentro desse mundo de intervenção de terceiros, amigos Cury, porque é um assunto que detém algumas peculiaridades. Vamos lá, para que você acompanhe comigo o que eu quero dizer, eu peço que vocês analisem o artigo 138 do CPC. É ali que a gente vai analisar quem é que pode ser amigos Cury, quem é que não pode ser amigos Cury, como é que pode ser escolhido, como é a forma de intervenção a partir da teoria geral das intervenções de terceiro. Então vamos lá. Veja, o amigos Cury, como eu disse no começo, tem algumas características sui generis, especialmente no que diz respeito ao interesse jurídico. Veja, no que diz respeito ao interesse jurídico, o amigos Cury, ele ganha uma certa peculiaridade, por quê? Porque ele não vem discutir interesse jurídico próprio. O bem jurídico tutelado na demanda que o amigos Cury intervém não é dele. É, na verdade, veja, o papel do amigos Cury, um papel de trazer informações para que o magistrado possa decidir uma causa. Então, naquele panorama geral de intervenções de terceiros, que a gente sempre cresceu aprendendo, que a gente tinha que identificar o interesse jurídico de acordo com o objeto jurídico discutido na demanda, fica um pouco quebrado quando se fala de amigos Cury. Então, amigos Cury, lembrem, vem prestar informações para que o magistrado possa decidir melhor. Não confunda, porém, a participação do amigos Cury com a participação do perito. É diferente. O amigos Cury, ele aqui não fará uma prova pericial. Ele, na verdade, prestará informações. Então não se esqueçam disso. Se eventualmente uma prova da OAB lhe perguntar, trouxer alguma situação onde menciona que um sujeito específico do processo trará informações para o juiz, já pode começar a pensar no amigos Cury. Beleza? E aqui eu quero fazer um adendo. Veja, as provas da OAB, em se tratando de cobrança de questões e assuntos, têm sido cada vez mais provas com questões que se assemelham a casos jurídicos, tá certo? Então, é bom que você fique atento a isso. Vale apresentar um caso onde o juiz precisa trazer informações, e aí qual seria a intervenção de terceiros, precisa de informações para decidir, qual seria a informação de terceiros. É assim que você vai identificar como é que você vai indicar a opção correta, beleza? Então, vamos lá. No artigo 138, ele vai nos dizer, por exemplo, que, veja algumas características interessantes do amigos Cury. O juiz ou relator pode pedir a intervenção do terceiro. Veja que interessante. O juiz ele tem esse poder, então, de convocar um amigos Cury para trazer uma melhoria para a prestação jurisdicional com informações específicas sobre um assunto. E lembrem, informações específicas que não se confundem com litígio. Aqui, o amigos Cury ele vem esclarecer, vem dar margem para que o magistrado possa decidir e decidir melhor. E veja, pode também o próprio amigos Cury pedir para intervir, ou uma das partes pedir ainda para que o amigos Cury participe. Então percebam que aqui a gente vai ter uma modalidade bastante interessante de intervenção de terceiros, onde os sujeitos que já participam de um processo podem pedir para que haja a intervenção do amigos Cury, e bem como ele, amigos Cury, possa também intervir. Então, de um ponto de vista, ela pode ser classificada, o amigos Cury, como uma intervenção coacta, porque o magistrado pode solicitar a sua entrada, uma das partes pode solicitar a sua entrada, ou também uma intervenção, veja só, que parte da vontade voluntária, então, porque o próprio amigos Cury pode intervir. Beleza? Essa é uma peculiaridade
que afasta o amigo escuro das demais formas de intervenção de terceiros. E quem é que pode ser amigo escuro? O artigo 138 traz uma relação amplíssima, mas que eu peço a vocês que concentrem suas atenções na seguinte situação. Veja, o que vai permitir que alguém participe como amigo escuro ou não no processo é a sua capacidade de informar. Então, há de existir uma pertinência temática, há de existir uma capacidade de informação relevante para aquele amigo escuro. Não é qualquer pessoa que será amigo escuro. Ele tem que ter a possibilidade de trazer informações para o juiz. Vejam comigo aqui o finalzinho do artigo 138, do caput ainda. Veja, ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar, solicitar ou admitir participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. Agora vem a palavra que eu quero que vocês peguem, a expressão que eu quero que vocês captem. Representatividade adequada no prazo de 15 dias da sua intimação. Então veja, pessoa jurídica, pessoa natural, órgão, entidade de classe. Vejam que até órgão de pessoa jurídica pode participar, pode pedir para intervir com o amigo escuro. Veja como é ampla, mas desde que tenha representatividade adequada. Essa é a palavra-chave para quem trata de amigo escuro, ok? E vejam, aqui eu tenho que trazer com vocês algumas peculiaridades no que diz respeito à decisão que admite ou inadmite a participação do amigo escuro. Vejam só, o código, o CPC traz no próprio caput do artigo 138, diz o seguinte, ler com vocês aqui de novo. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível. E aí fala em admitir o amigo escuro, que é aquelas pessoas que a gente acabou de ler. Cuidado, vejam só. Durante muito tempo a doutrina apontou dizendo que a decisão que admite o amigo escuro seria irrecorrível. Logo, a decisão que não admite seria passível de recurso. Essa interpretação seria uma interpretação com base na literalidade do artigo 138. Uma interpretação, inclusive, que eu gosto. Uma interpretação que eu, inclusive, acho absolutamente plausível e que a doutrina acerta nesse sentido. Porém, o STF, mais ou menos em meados do ano passado, decidiu, vejam só, de que a decisão que admite ou inadmite o amigo escuro é irrecorrível. Então, a decisão de admissão do amigo escuro não é passível de recurso. Captem isso. Então, cuidado na leitura do caso que vou lhe apresentar, porque pode ser que trate justamente de, eventualmente, um cliente seu, um amigo escuro que não foi admitido e quer saber se é possível recorrer. Veja, você vai ter que ler direitinho a questão para saber se ele lhe aponta dizendo que hoje se entende que a decisão que admite ou inadmite é irrecorrível. Porque esse é o entendimento do STF, ok? Fiquem atentos nesse sentido. Agora vejam, quais são os poderes do amigo escuro? Isso é importantíssimo. Veja, o amigo escuro ele terá seus poderes de informação, que lhe são inatos. De nada adianta o magistrado trazer o amigo escuro para o caso se ele não puder informar. Isso é bastante óbvio. Mas além desse poder de informação, o magistrado fixará outros poderes para que o amigo escuro, então, possa informar, possa ajudar na melhor prestação jurisdicional. Agora, vejam, dentre esses poderes, é possível que o amigo escuro recorra. Salazar, mas você me disse que ele não tem nada a ver com o objeto litigioso da demanda, e não tem, reafirmo. Mas é possível, veja só, que em qualquer demanda, o amigo escuro venha opor embargos de declaração. É possível. O artigo 138, parágrafo 1º, deixa bem claro isso, que é possível. Ele pode interpor embargos de declaração em qualquer processo onde ele participe. Porque faz todo sentido, vejam, eu venho trazer informação, o magistrado decide e decide não levando em consideração o que eu falei. É natural, então, que eu possa esclarecer ou, quem sabe, dizer ao magistrado que houve uma omissão, que a informação que eu trouxe tratava daquele tema. Percebam? Então, é possível que ele recorra em qualquer demanda que participe, na decisão que ele ajudou a construir através de embargos de declaração. Outro recurso, a priori, não será possível. Ele não poderá apelar, ele não poderá agravar, ele não poderá recorrer extraordinariamente. Não, a priori não. Porém, em se tratando, vejam só,
de incidente de resolução de demandas repetitivas, como diz o artigo 138, parágrafo 3º. O poder de recorrer do amicus curiae é amplo, ok? Então, vamos tentar organizar aqui. O amicus curiae tem todos os poderes necessários para informar, bem como aqueles que o magistrado fixar para ele em decisão. E, além disso, ele pode recorrer através de embargo de declaração em qualquer demanda e poderá ainda, no IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, veja só, recorrer de forma ampla, ok? Fiquem atentos a isso. Novamente, faz sentido que no IRDR se dê esse poder para o amicus curiae, porque o IRDR é um importante meio de formação de precedente judicial obrigatório. E esse, inclusive, é um assunto que eu quero que vocês também deem uma analisada no artigo 926 e 927 do CPC. Então, pulando do amicus curiae, vamos agora falar um pouquinho sobre precedente judicial obrigatório. Vamos lá, vamos para o artigo 926 e 927. É ali, meus amigos, minhas amigas, que vocês vão encontrar tudo o que precisam para entender quais são as decisões judiciais que podem gerar precedente judicial, ou melhor, quais são as decisões judiciais que podem ser fonte de interpretação para obtenção de precedente judicial e quando este precedente terá eficácia vinculante. O artigo 926, 927, na verdade, diz o seguinte: os juízes e os tribunais observarão, e aí traz ali em 5 incisos uma série de decisões e também jurisprudência, dos quais poderão ser obtidos precedentes judiciais através da interpretação. Vocês têm que lembrar isso, ok? Veja, o precedente judicial é fruto de interpretação de texto. E o texto que vai ser fonte para isso está descrito no artigo 927. Ou melhor, ali nós temos um rol de fontes jurídicas dos quais poderemos obter precedentes judiciais obrigatórios, ou seja, que terão observância necessária no julgamento de demandas. E vejam como é que ficou esquematizado. O inciso 1 fala de decisões do STF em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. O inciso 2 fala de enunciados de súmula vinculante. O inciso 3 fala de acordos de incidentes e acórdãos de incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos. Fiquem atentos, o inciso 3 trata, veja só, de decisões proferidas em meios de formação concentrada de precedentes obrigatórios. Para não esquecer, IAC, incidente de assunção de competência. IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. E julgamento de recursos repetitivos, especial e extraordinário. Desses acórdãos, nós podemos obter precedentes através da interpretação. E esses precedentes serão obrigatórios. O inciso 4 desse mesmo artigo 927 diz que os enunciados de súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional também poderão servir de fonte para interpretação e obtenção de precedentes judiciais obrigatórios. E por fim, o inciso 5, percebam até aqui, vejam só comigo, vejam. Até aqui nós tivemos decisões de tribunais qualificados. Nós tivemos aqui qualificação pelo procedimento ou qualificação pelo tribunal que decide. Eu aqui falei em STF, em STJ, enunciado de súmula deles, enunciado de súmula vinculante. Eu falei em precedente obtido através de uma forma de obtenção concentrada no IRDR, no IAC e no recursos repetitivos. Mas agora eu falo em um tipo de pronunciamento de qualquer tribunal. Vejam o inciso 5. O inciso 5 diz que a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados os juízes que estão decidindo. Então percebam meus amigos, vou ler de novo. Basta a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados e o juiz vai ter que seguir. Então aqui eu posso ter do órgão especial do TJ decidindo sobre um assunto, terá magistrados da Bahia que seguir, vinculados ao TJ da Bahia que são, eu digo, juízes de direito.
Se tiver uma decisão do TRF, do pleno do TRF da primeira região, os juízes, percebam só, federais da primeira região, terão também que seguir. E assim vai. Então, percebam, importantíssimo, os precedentes judiciais obrigatórios, eles são construídos de cima para baixo. Sempre de tribunal para depois chegar às instâncias de primeiro grau. Nós não temos precedente judicial obrigatório construído em primeiro grau. Beleza? Se alguma questão cai e caiba também nesse contexto, no exame de ordem sobre precedente, é se tratando disso. E que qual é o tipo de precedente, de onde vem o precedente, pode cair pegadinha nesse contexto. Beleza? Então, uma leitura detida do artigo 927 já soluciona esse problema. O 926 fala de integridade e coerência do ordenamento jurídico dos papéis dos tribunais nessa unificação de jurisprudência. É importante que os senhores leiam também. Beleza? Agora, eu quero falar aqui rapidamente também, até porque a gente tem muito assunto, os colegas também têm assunto para tratar aqui, de um assunto que cai com certa frequência e que, se bem entendido, não trará nenhuma dificuldade para vocês, que é o assunto específico a recursos. Meus amigos, vejam, se alguma coisa for cair, e quando cai é assim que é cobrado, em se tratando de recurso, é basicamente em torno do cabimento. O que eu quero dizer com isso? O examinador quer saber se você, diante de uma decisão judicial, sabe identificar aquela decisão judicial e sabe identificar o tipo de recurso cabível contra ela. É isso que ele quer saber. Então, esse mecanismo é um mecanismo que, às vezes, por exemplo, quem não teve a oportunidade de estagiar em escritório jurídico, acabou não pegando. Então, essa experiência que vocês ainda não têm, porque estão no começo da vida e vão entrar ainda na OAB, isso pode contar um pouco na visualização desse assunto. Mas é fácil, prometo a vocês que é fácil. Vejam, basicamente você tem que identificar primeiro o tipo de decisão. E em se tratando de decisão judicial, eu quero que vocês pensem assim. Nós temos primeiro grau e segundo grau. Pronto, esse é o primeiro passo. Em primeiro grau, vejam como é simples. Eu tenho sentença. Sentença, o artigo 203 do CPC fala isso. É aquela decisão dada por juiz singular, sempre. Juiz de primeiro grau é que dá sentença. Não é acordo, em segundo grau não existe sentença, perfeito? Em segundo grau é equívoco muito grande falar em sentença. Eu tenho sempre em primeiro grau. Então, o juiz de primeiro grau dá a sentença, que é aquela que extingue a fase de cognição ou então a execução. Esta é a decisão chamada de sentença. Não é o conteúdo dela, nada disso. É só essa possibilidade ou não de extinguir a fase cognitiva ou a execução. Isso que é sentença. Além disso, em primeiro grau, eu tenho um outro tipo de pronunciamento com conteúdo decisório, que é a decisão interlocutória. E que aqui você vai ter um pensamento muito fácil de exclusão. Veja, o que não for sentença é o quê? Decisão interlocutória. Acabou. Se tem carga decisória em primeiro grau, ou será sentença, ou será decisão interlocutória. Quando o juiz se pronuncia, mas nada decide, quando, por exemplo, manda simplesmente juntar um documento aos autos, quando manda simplesmente que seja extraído algum tipo de cópia, o que seja, que não há carga decisória, estamos diante dos chamados despachos. Perfeito? Então, em primeiro grau eu tenho sentença, é aquela que pode extinguir a fase de cognição ou execução, artigo 203. Eu tenho decisão interlocutória, também lá, e eu tenho despacho. Decisão interlocutória é o que não é sentença. Despacho é o que não tem carga decisória. O juiz diz, mas nada decide. Beleza? Em primeiro grau. E por que isso é importante? Porque a partir disso, meus amigos, você vai saber facilmente qual é o tipo de recurso cabível. É assim que se identifica, é assim que se pensa em cabimento. Veja, fácil. Olha só, você vai ter a seguinte situação. De decisão interlocutória, nós teremos a seguinte possibilidade. Nós poderemos tratar de embargos de declaração, e lembrem, embargos de declaração cabe de qualquer tipo de decisão, perfeito? Embargos de declaração e teremos, além disso, o chamado agravo de instrumento. Você vai ter que ver lá no artigo, veja só, 1015 do CPC. Quais são as decisões interlocutórias passíveis de serem objeto de discussão em um agravo de instrumento, de serem agraváveis, como falamos na prática. Então é ali que você vai ter o seu guia, artigo 1015. Então veja, decisão interlocutória que vai poder ser atacada, ela vai poder ser atacada basicamente por embargos de declaração ou através de agravo de instrumento. Veja, não sendo cabível o agravo de instrumento, você vai poder discutir sim essa decisão interlocutória, mas não de forma imediata. Você não vai poder discutir agora, você vai ter que esperar a sentença para, na apelação,
contra essa sentença indicar que não gostou daquela decisão interlocutória. Aquela decisão interlocutória é quando o magistrado, proferida quando o magistrado, por exemplo, indeferiu a oitiva ou uma pergunta que você fez a uma testemunha. Você fica resignado, você não quer, você acha que o seu direito de ampla defesa, de contraditório, está sendo usurpado e está. O que você pode fazer? Você não poderá agravar de instrumento, você terá que esperar o julgamento para saber se aquela pergunta realmente foi preponderante para a sua derrota, por exemplo, quem sabe, e a partir daí apelar. Apela na sentença, contra a sentença, já que você foi derrotado, e você vai lá e diz, excelência, peraí, eu quero antes de tudo discutir aquela pergunta que foi indeferida. Perceberam? Então você vai ter o seguinte, decisão interlocutória pode ser embargo de declaração, agravo de instrumento. Quando não couber agravo de instrumento, vou discutir essa questão onde? Na apelação, na famosa preliminar de apelação. É ali que eu vou discutir essa questão. Viram como é fácil? Agora, e se for sentença? Se for sentença, é mais fácil ainda. Embargo de declaração, que cabe sempre, como eu já falei para vocês. E além disso, meus amigos, minhas amigas, muito fácil, apelação. Você vai ter, basicamente, esses dois recursos contra a sentença. Sentença, apelação, sentença, embargo de declaração. É assim que você vai pensar. Veja, eu não vou falar de agravo de instrumento contra a sentença, porque a sentença não é agravável. O que é agravável é sempre decisão interlocutória. Beleza? É assim que você resolve em primeiro grau, resolveu em primeiro grau. E em segundo grau, Salazar, como é que eu faço? Aqui é um pouco mais complexo. Mas aqui eu também vou ter que identificar o tipo de decisão. Veja como é facílimo também aqui. Em segundo grau eu posso ter dois tipos de decisão. Dois tipos de decisão. Primeiro, eu vou ter uma decisão colegiada, chamada de acórdão, ou eu vou ter uma decisão que foi dada por um único componente daquele tribunal. Seja o relator, seja o presidente do tribunal, é a chamada decisão monocrática, beleza? Esta decisão monocrática é tão importante algumas vezes quanto o acórdão, porque o relator sozinho, artigo 932, pode, inclusive, acabar com o julgamento do recurso, pode julgar o recurso sozinho, ele tem esse poder, beleza? Até aplicando o precedente que a gente falou antes aqui do artigo 927. Então não caiam na besteira de pensar que um acórdão é mais importante em se tratando de conteúdo do que uma decisão monocrática, porque não é. Beleza? E aqui fica simples. Veja, decisão monocrática comporta o que, Salazar? Comporta, basicamente, embargos de declaração. Que eu falei para vocês que cabe de tudo. E, além dos embargos, também agravo interno. Beleza? Este agravo interno é um recurso que quer fazer com que aquele recurso que ficou trancado na mão do relator, que não passou por uma turma, seja julgado por um colegiado. Este é o agravo interno. É o agravo contra a decisão monocrática, para forçar o julgamento colegiado. Beleza? E além disso, pode ser também, quando inadmite recurso especial extraordinário, o famoso agravo contra a decisão denegatória em recurso especial ou recurso extraordinário. Beleza? Então, basicamente, você vai ter esse agravo interno, esse agravo em resp in rex e os embargos de declaração contra a decisão monocrática, em segundo grau. Contra o acórdão, nós teremos aí os outros recursos, além dos embargos de declaração. Eu posso falar em recurso ordinário, eu posso falar em recurso especial, eu posso falar em recurso extraordinário, eu posso falar em embargos de divergência. Percebam aí que eu tenho um mundo um pouco maior. Mas eu não falo em agravo. Eu não falo em agravo. Quando eu trato de acórdão, eu não trato de agravo. Agravo em segundo grau só caberá de decisão monocrática, seja o agravo interno, seja o agravo em recurso especial e extraordinário. Meus amigos, prestem então atenção neste assunto. Geralmente, quando cai questão em se tratando de recurso, eles focam muito no cabimento. Então, eu peço que vocês deem uma lida nos artigos 915, no artigo 1015, no artigo 1009, 1022, nos artigos que tratam dessas espécies de recursos, conjugando-os com os artigos que tratam das espécies de decisões, lá no artigo 203 do CPC. Beleza? É uma dica para a última hora, eu lembro a vocês. Não é uma dica que esgota o assunto, porque esse aqui nunca foi nosso objetivo. Nosso objetivo é só trazer mais instrumentos para que você, no domingo, se saia muito bem nessa prova. Beleza? Um forte abraço e espero o sucesso de vocês. Abração!